Com o sêmio de número 176, tema é como estudar e ensinar, estudar e ensinar semiologia. Vamos lá, todo mundo me ouvindo? Deixa eu fixar aqui o comentário. Eu estou começando mais cedo porque eu estou com sono, então eu preciso dormir, porque se eu não dormir, eu fico cansado. E o tema é como estudar, então meu cabelo, e como aprender semiologia, né? A primeira coisa que eu queria falar é sobre... Não cortar cabelo mesmo. A primeira coisa que eu quero falar é sobre o ideal de turma e o ideal de aluno. Na verdade, o ideal fantasioso, né? Existe uma questão comum entre os professores e os alunos que envolve uma fantasia de turma, né? O que é a fantasia de turma ou a fantasia, enfim, de aluno? É você olhar para um grupo de pessoas, olhar para uma pessoa e fantasiar como você queria que ela fosse, né? Isso é muito comum. E, na verdade, todo processo que envolve ensino, todo processo que envolve aprendizagem, ele precisa que principalmente quem esteja ensinando saiba exatamente com que tipo de pessoas ele tá lidando, né? Porque senão o que vai acontecer é que um professor ou um preceptor ele vai estar se relacionando muito mais com a fantasia que ele criou do que deve ser uma turma ideal, né, do que com as pessoas concretas, né? Isso acontece muito. E acontece às vezes também do professor criar uma fantasia de turma e dentro dessa fantasia do aluno ideal, ele cria até uma fantasia em torno de um aluno que ele gostaria de ter sido, não do que ele foi, né? Então, um cara que está aí, sei lá, com 20 anos de formado, 15 ou menos ou mais, ele cria uma fantasia de que é a turma ideal, de que é o aluno ideal, e nem ele mesmo foi aquilo ali, né? E às vezes algumas frases começam a surgir, como por exemplo, tem que estudar pelo livro, aluno tem que fazer tal coisa, aluno não pode fazer tal coisa, e isso pode ser perigoso, né? Principalmente quando a gente, né, coloca como interesse principal, que é o interesse de passar um conhecimento e ensinar, né? Então essa questão da fantasia, assim como o aluno, né? Às vezes o aluno também cria uma fantasia de que é ser o aluno ideal e ele começa a traçar para ele mesmo metas inatingíveis, né? As metrificações que ele coloca para si são inatingíveis para ele. Ele acaba acreditando nesse mundo aí, onde todo mundo simula ali uma vida virtuosa, uma vida perfeita, uma vida sem dor, sem morte, sem culpa, e a vida de Instagram, de rede social, né? Que muitas vezes ela tenta, ela mostra uma vida glamurosa, né? Nos internos mediciners, né? Nos internos que já ganham ali uma certa fama, entre aspas, né? Num meio absolutamente viciado, né? Numa amostragem viciada, e que traçam ali um panorama fantasioso. Então, sempre quando você quer ensinar alguma coisa, você tem que saber com quem que você está lidando e para quem você está ensinando. Se isso não estiver muito claro para o professor, ele não vai conseguir ensinar. Ele provavelmente vai ficar se comunicando com uma fantasia de turma que ele criou na cabeça dele. Então, o professor ele tem que ter noção de quem são as pessoas com quem ele está lidando. Ele precisa saber que hoje em dia mudou muito. O grupo de alunos é muito mais heterogêneo do que era. Isso é uma realidade. Tá? É uma realidade que não tem como brigar. Há um tempo, há 20 anos, os grupos eram mais homogêneos, pela forma como era o crivo de entrada. E um aluno e um professor também tem que ter um sarrafo. Esse sarrafo ele tem que ser, né, ele pode variar de um nível a outro, mas ele não pode abaixar demais nem subir demais. É claro que os bons alunos, de alguma maneira, assim, os melhores alunos, né, de forma individual, o professor pode ir guiando ali e subindo o sarrafo, mas, né, para uma turma tem que ter um sarrafo mínimo ali, né, e esse sarrafo não pode ser, ele não pode ser negociado demais também, né? Então, olha aí como é que é a luta, né, para ensinar. Tem que saber como é que é a turma, saber que é um grupo heterogêneo de pessoas, hoje em dia principalmente, né, com interesses diferentes também.
Então, se você for perguntar sobre a busca pela faculdade de medicina, os interesses variam um pouco, né, entre alunos, né, as condições de vida sociais, econômicas, pessoais são diferentes, né, mas tem que ter um sarrafo e tem que ter uma base, né, para você começar. E o aluno também precisa ter muito claro, né, precisa ser, né, mostrado para o aluno também, né, como que ele vai fazer para aprender. Como é que ele vai fazer para aprender uma matéria tão densa? Eu estava até conversando isso na liga hoje de clínica, né, em relação às fases do aprendizado, os atos da inteligência. E, evidentemente, que isso leva muito tempo. Né, e aprender semiologia e ensinar semiologia é uma coisa que leva tempo, mas esse tempo não precisa ser completamente obscuro. Ele pode ser um tempo onde os degraus são muito definidos. Né? Então, do ponto de vista muito prático, né? Quando é que você ensina semiologia? Você vai ensinar semiologia para um aluno que está, de modo geral ali, pelo menos ele passou pelo ciclo básico de alguma maneira. Ainda que existam disciplinas de introdução à semiologia no início da faculdade, eu acho mais difícil lidar com esses alunos, né, no começo da faculdade, quando você tem que ensinar alguns temas onde é necessário que exista um conhecimento prévio, básico, importante. Mas vamos colocar ali, né, o aluno aprendendo semiologia no 4º ano, ou no 5º ano, né? Ele precisa ser introduzido aos temas, tá? De uma maneira muito clara para ele. Porque se você começa a ensinar semiologia, tá, de uma forma apenas a reproduzir, né, um tema de um livro de semiologia, a tendência é que o professor, por ser mais velho, ele ensine de uma forma um pouco mais complexa do que o necessário e uma forma um pouco mais complexa do que o aluno consegue entender, né? Como é que se começa então a ensinar semiologia? Começa a se ensinar semiologia, começa a se ensinar exame físico, por exemplo, né? Pra você falar de exame físico, né? Claro, vamos dividir em 2 braços. Primeiro, a coleta da história e depois o exame físico. Tá? O exame físico ele é infinito. Tá? Se você pegar livros e livros de semiologia, quantas manobras semiológicas existem? Milhares, né? É praticamente infinito. Não existe um exame físico completo. Então chega, por exemplo, um médico e fala assim, faz o exame físico completo. Ele não vai saber o que fazer. Chega para o aluno e fala, faz o exame físico completo. Ele vai ficar confuso. É necessário que haja uma introdução ao exame físico, né, com algumas manobras básicas, para esse aluno começar a aprender a examinar o paciente. Esse aluno, no começo da semiologia, ele não vai interpretar, ele vai apenas executar. Tá? Isso é fundamental para o aluno entender e para o professor entender. Então, quando você ensina um aluno a fazer um exame físico, ele não vai interpretar nada, ele vai apenas executar. Por exemplo, você vai ensinar o aluno a palpar um pulso, ele vai saber como se executa a palpação do pulso radial de forma correta. Tá? Como é que se usa as polpas digitais, você tem que ensinar que as unhas têm que ser cortadas, elas precisam ser cortadas, não pode ter unha grande, e você vai, ao lado do aluno, mostrar como se palpa um pulso radial. Ele vai aprender a medir a pressão arterial, depois que ele aprender a palpar um pulso radial, e aí ele consegue medir a pressão arterial pelo método palpatório, método auscultatório. Quando ele for fazer uma ausculta cardíaca, esse aluno precisa saber quais são os focos de ausculta cardíaca. Ele precisa saber colocar o estetoscópio, encostar esse estetoscópio nos focos e sincronizar a ausculta dele, o som que ele ausculta, com o pulso. E ele vai saber que a primeira bulha, que é B1, ela coincide com o pulso radial, e a segunda bulha, que é B2, não coincide com o pulso radial. Tá? É assim que se começa a ensinar a ausculta cardíaca. Só depois que o aluno compreenda isso, saiba executar e consiga, e tenha treinado isso, né, com vários outros pacientes, colegas, enfim, que ele parte para outra manobra, tá? Para outra parte do exame físico. Então, olha só, um aluno que ele está iniciando os estudos do exame físico, ele vai aprender só a palpar um pulso radial, a auscultar o coração nos focos, a definir a B1 e definir a B2. Pronto, primeiro passo. Segundo passo,
definir se a B1 é um som único e se a B2 é um som único ou duplo, né? E definir se o espaço entre B1 e B2 e entre B2 e B1 é ruidoso ou silencioso. Acabou, né? Não tem mais o que fazer, né? Você só pode partir para um próximo passo se você souber responder essas perguntas. Palpar um pulso radial, escutar ao mesmo tempo que você palpa o pulso, tá? Definir se B1 é um som único, definir se B2 é um som duplo, é um som único ou duplo, definir o espaço entre B1 e B2, o espaço entre B2 e B1 e pronto, acabou. Repara que não tem nenhuma interpretação no que diz respeito a patologias, né? Se o aluno ausculta depois alguma coisa alterada, ele vai responder nesses moldes. Tá? Eu ouvi um som entre B1 e B2. Ou eu não consegui identificar B1. Ou eu acho que B2 é um som duplo. Ou eu acho que B1 é um som duplo e eu não estou identificando B2. E todas as respostas à beira-leito, enfim, elas vão envolver essa forma de descrição do exame. É impossível ensinar um sopro para um aluno de medicina. É impossível para um aluno de medicina aprender um sopro se ele não consegue conceituar de forma adequada esse passo a passo. Então, uma aula de habilidade de exame físico, de ausculta cardíaca, uma primeira aula, ela pode ser restrita a isso, a mais nada. E você que é aluno de medicina, que é a maioria do público que está aqui, né, que me acompanha, né, você também tem que saber isso. Porque senão o que vai acontecer? Você vai começar a chegar na frente de um paciente, que você vai colher uma história, e você não vai saber por onde começar o exame físico. Então, você vai ter estudado ali um monte de coisa, ausculta, e você vai acabar repetindo o que te ensinaram, que é ritmo cardíaco regular em 2 tempos. Né? Ou você vai ouvir um som meio estranho, que alguém vai te falar que é um sopro, e você vai ouvir, enfim, aquele sopro lá, aquele barulho, e vai ficar sem saber definir exatamente o que está acontecendo. É claro que com o tempo a gente acaba aprendendo, mas é muito mais fácil quando você ensina passo a passo, né? Ponto a ponto, assim. E assim serve para tudo. E qual que é a importância de você ensinar dessa maneira? Com isso, o aluno ganha intimidade com o estetoscópio e com o som produzido, né? Ou melhor, com o som auscultado através do estetoscópio. Fica muito mais fácil auscultar o pulmão, por exemplo, ou o abdômen, depois que se domina a ausculta cardíaca. Porque um procedimento, uma habilidade, ela ajuda na outra. A mesma coisa com a percussão, por exemplo. Você vai ensinar percussão para um aluno. Você tem que ensinar, por exemplo, ele percutir o espaço de Traube. E aí ele vai percutir aquele espaço e você vai ficar atento se ele consegue fazer a técnica correta, do punho, da mão, se ele está ali apoiando a mão de forma adequada no abdômen do paciente, se ele está fazendo a percussão indireta de forma adequada. Depois que ele aprende a fazer essa percussão do espaço de Traube, né, ele vai poder percutir outras áreas do corpo. Tá? E na percussão do espaço de Traube, você também já treina o aluno a escutar um som produzido pela percussão, que normalmente é um som timpânico. Né? E ponto, não tem muito mais, né? Não tem que diferenciar muita coisa, né? Além disso. E aí esse aluno, por exemplo, ele aprende a fazer uma percussão e a usar o estetoscópio. Quando ele for percutir o pulmão para perceber um outro tipo de som, ele já vai ter treinado a percussão, entendeu? Então essa é uma maneira de você aprender semiologia, exame físico. Aprender a ensinar exame físico, porque se você chega na primeira aula, já começa a ensinar tudo, né? Um aluno que nem sabe mexer no esteto, que não consegue percutir, ele não vai aprender a fazer isso. Então é muito importante que tenha esse passo a passo, né? Indo para a anamnese, por exemplo, né? Quando você vai ensinar o aluno a colher história, o aluno ele precisa saber o roteiro da anamnese, ele precisa colher a história do paciente sozinho, e essa história tem que ser lida, né, para um professor. E esse aluno ele tem que ler a história dele, e depois ele tem que ser capaz de contar essa história. Tá? A anamnese ela envolve, né, uma narrativa oral e escrita do que foi coletado. Então, um aluno de medicina ele precisa escrever essa história tem que ser lida para um preceptor, para um professor, tá? E ele precisa contar essa história sem ler, usando a memória dele. A anamnese também significa trazer a memória. Então, essas são as habilidades iniciais para o estudo da semiologia e o ensino da semiologia, que é o quê?
que o aluno vá ao leito, que ele colha a história com o paciente, que ele escute o paciente contando. Ele vai ter uma série de dúvidas, principalmente no que diz respeito a termo técnico, né? Ele vai ter uma série de dúvidas em relação a contar a história, ele vai ter dúvidas extratécnicas de comportamento, de como se relacionar com o paciente ou com os acompanhantes, né? E depois ele vai ler essa história, ele vai falar essa história para o preceptor, para o professor, e ele vai ter também um banco de dados próprio. É importante que o aluno, né, guarde essas anamneses, porque quando ele fizer a 10ª anamnese, ele vai ler todas as outras 9 que ele fez e vai conseguir melhorá-las. Inclusive vai lembrar, putz, eu deveria ter perguntado aquilo na primeira. Então olha como é que você começa a semiologia, indo no leito, colhendo uma história, tá? Escrevendo essa história à mão, lendo essa história para um preceptor, depois você tira o papel da sua frente, você conta essa história resumida para um preceptor, para um professor, e o exame físico, ele serve, né, para você começar a fazer, né, algumas pequenas manobras para você treinar habilidades e ganhando ali intimidade com o corpo, né, e com a maneira como você vai usar o seu próprio corpo, como na percussão, né, na ausculta, e também os instrumentos necessários. Tá? E se isso não for ensinado dessa maneira, o aluno vai ter muita dificuldade em aprender, vai ter muita dificuldade em executar. E a semiologia, principalmente o exame físico, ele envolve a execução. O aluno precisa aprender a executar, mesmo que ele não interprete. Isso é muito importante. Então os alunos jovens aí aprendam a executar, mesmo que você não consiga interpretar. Execute as manobras de forma adequada. Execute uma percussão de forma adequada, faça uma ausculta cardíaca seguindo esse passo a passo, identificando B1, identificando B2, né, auscultando de forma síncrona com o pulso, palpando o pulso ao mesmo tempo. E assim, essa é a maneira de você aprender a estudar semiologia. Se você começar na semiologia já pensando em diagnóstico, vai dar um problema danado. Eu sei que é o mais legal, pode ser até que você acerte, mas vai dar um problema danado, você vai se sentir mal. Então muitos alunos vão seguindo no curso médico sem se sentindo mal, achando que não sabem nada, porque não são ensinados aos poucos. Olha, um aluno que consegue definir qual é a B1 e a B2 auscultando corretamente enquanto palpa o pulso, ele sabe fazer alguma coisa. E ponto. Às vezes o que ele precisa saber naquela hora é só aquilo. O aluno que consegue colher uma história e depois contar essa história de forma organizada, né, uma história da doença atual com princípio, meio e fim, ele sabe alguma coisa. Só que ele precisa saber que ele sabe. Aí precisa de um professor que diga a ele que ele aprendeu a fazer isso. E não que ele vai aprender a dar diagnóstico no primeiro período, né, no segundo período, no quarto período, no quinto período, no sexto período. Né? A medicina não se dá diagnóstico assim. O diagnóstico ele é consequência de um processo longo. Beleza, galera? Eu fiz essa live porque me perguntaram semana passada sobre estudo de semiologia. Não sei se ficou claro. E se vocês quiserem que eu fale sobre semiologia de novo no Café com Semi, eu posso montar aqui uma série de encontros assim, só sobre como ensinar e aprender semiologia, e vocês me mandam ali, né, no direct ou nas caixinhas, assim, ou compartilhem também o Café com Semi com todas as pessoas. E é isso. Valeu, um abraço a todos.